Queria agradecer o convite para falar de um assunto que eu gosto bastante, né? É um assunto muito extenso, a gente tenta enxugar um pouco. É um assunto que a gente tem muita teoria, tem muita coisa para fazer, na prática é difícil implantar muita coisa. Na hora que você começa a ler, você fala, facinho fazer isso, né? Não, vou fazer. Na hora que você começa a ver, nossa, mas não tem coisa que a gente não consegue fazer na vida real, né? E tem muita coisa que a gente depende de muita grana, de muita tecnologia, mas por outro lado, se você não fizer o básico, não adianta você gastar o dinheiro com tecnologia. Então, não adianta você ter catéter impregnado, curativo impregnado, se você não tem boas técnicas assim de desinfecção, desinfecção de conexão, de cuidado com curativo, essas coisas que são bem básicas e que a gente sabe que em muito lugar ainda falta, né? Então, isso é uma das coisas que são mais importantes, por mais que você tenha tecnologia, você só pode lançar mão dessa tecnologia se você já fez muito bem o básico. Se você fez muito bem o básico e ainda não consegue baixar suas taxas, aí você pode começar a pensar nessas tecnologias. Mas não adianta você ter um catéter impregnado se você não tem nem campo para cobrir o paciente na hora de inserir o catéter, né? Bom, a gente vai falar de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter em paciente pediátrico, né? Como o nosso maior foco vai ser paciente oncológico, eu vou fazer um pouco essa introdução, porque é uma das coisas mais difíceis para quem trabalha com paciente oncológico e não é diretamente ligado na CCH, é que o paciente oncológico tem muita hemocultura positiva, não necessariamente as hemoculturas positivas que eles têm são infecções do catéter, né? Então, quando ele tem uma hemocultura positiva, primeira coisa, a gente tem que ver se ele não tem uma infecção de corrente sanguínea secundária. Por exemplo, se ele tem uma pneumonia e a hemocultura está positiva, ele tem uma infecção de corrente sanguínea secundária àquela pneumonia. Ele não tendo um outro foco infeccioso, a gente pode dizer que ele tem uma infecção primária da corrente sanguínea. Então, não tem um foco, ele pode ter uma infecção primária da corrente sanguínea. Aí, se ele tem uma infecção primária da corrente sanguínea e ele tem um catéter há pelo menos 48 horas, ou o catéter dele foi retirado no máximo 48 horas, ele pode ter uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter. A infecção, quando a gente fala associada a catéter, é um diagnóstico mais epidemiológico, é o diagnóstico que a gente usa para contabilizar as infecções, para devolver as taxas. É esse critério diagnóstico que a gente manda para a Anvisa, para quem é daqui do estado de São Paulo, a gente manda para o CVE, é o que o CDC pede, né, no NHSN, é um diagnóstico epidemiológico, porque ele é mais fácil de fazer. É o paciente que tem um catéter a mais de 48 horas, tem uma hemocultura positiva por um agente patogênico em uma amostra única, ou se for um contaminante de pele, em 2 amostras, e essa infecção não está ligada a nenhum sítio. Com isso, você pode dizer que ele tem uma infecção associada a catéter. Nem toda infecção associada a catéter, ela é relacionada a catéter. O que é a infecção relacionada a catéter? É o diagnóstico clínico, é aquela que a gente aprende lá no guideline do Infectious Disease Society of America para diagnóstico e tratamento. Só que se a gente usar o critério clínico de infecção relacionada para fazer notificação, a gente perde grande parte das infecções. O que é a infecção relacionada a catéter? É aquela que você tem a hemocultura positiva junto com a ponta com o mesmo micro-organismo, ou quando você tem hemoculturas pareadas, crescendo o mesmo micro-organismo e o que cresce do sangue do catéter cresce com pelo menos 2 horas. O que acontece? Se você usasse só esse critério de infecção relacionada para fazer diagnóstico epidemiológico, fazer notificação, você poderia subnotificar suas infecções e principalmente não teria critério de comparação, porque tem muitos serviços que você não consegue fazer isso daí. Se você não tiver uma cultura automatizada, se você não tiver um lugar que faça cultura de ponta de catéter 24 horas por dia, se você não tiver ponta de catéter quantitativa, então é uma coisa que são coisas diferentes. Então, toda infecção associada é relacionada. Nem toda infecção relacionada, não, toda infecção relacionada é associada, nem toda associada é relacionada. Para complicar mais um pouco, no paciente oncológico, a gente tem também uma infecção de corrente sanguínea que a gente chama de associada ao dano da barreira da mucosa, que é aquele paciente que está neutropênico, né? Pelo menos ele tem uma janela de 7 dias de neutropenia, e dentro desses 7 dias de neutropenia é a data, incluído nessa janela de 7 dias, ele tem o dia da hemocultura dele, positiva, né? E cresce alguns micro-organismos, não é todo micro-organismo que está envolvido em dano da barreira. Para ser dano da barreira tem que ser enterobactéria, streptococcus do grupo Vidas, enterococo ou cândida. Então, assim, quem não está muito familiarizado com esses termos, então, às vezes,
não tem noção, assim, às vezes superestima a infecção no paciente oncológico. Então, o ideal é você sempre contabilizar separadinho. Quantos pacientes meus têm dano da barreira, quantos pacientes meus têm infecção secundária, quantos pacientes meus têm infecção relacionada. Agora, infecção relacionada, infecção associada, também eu gosto de contabilizar junto, porque, na verdade, as duas, o modo de prevenção é o mesmo, né? Eu só gosto de contabilizar separado as secundárias e os danos da barreira, porque são jeitos diferentes de prevenir. Então, isso é um conceito super confuso, a gente percebe quando a gente faz as meninas da enfermagem do Amarte fazem as reuniões, isso é um pouco confuso na cabeça delas, né? Se um dia quiser, a gente pode fazer uma discussão só disso. Mas vamos lá. As infecções, agora a gente vai falar de infecção de catéter. Então, a gente não vai falar de dano da barreira, não vai falar de infecção secundária. Vai falar de infecção de catéter. São as infecções relacionadas à assistência mais comuns em pediatria, tem uma mortalidade elevada, né? Mortalidade associada elevada, que depende ainda, dependendo do tipo de comorbidade, do micro-organismo, do tipo de catéter, a mortalidade aumenta. Dentre os problemas, ela prolonga a internação, aumenta custo, perde opções de acessos venosos. Aí vocês devem trabalhar com criança de síndrome de intestino curto. Eu tenho um pouquinho de trauma dessa população, porque eu vi muita criança morrer, né, com síndrome de intestino curto, porque uma hora você vai perdendo todas as opções, né? E uma coisa que a gente vê muito com criança oncológica é a interrupção e atraso da terapêutica, e isso acaba implicando em piora do prognóstico do câncer. Se a criança infecta o catéter, você acaba atrasando a químio, e a gente sabe que lá na frente isso pode atrapalhar o prognóstico dela. A gente vê catéter de curta, a gente vê catéter de longa, né? Os catéteres de longa podem ser parcial ou totalmente implantáveis, e a gente vê os PICs, que são os catéteres centrais de inserção periférica. Quais são as indicações gerais de um catéter central? Né? Infusão de soluções potencialmente lesivas ao endotélio, ou vesicantes ou irritantes. Nisso aqui vão entrar os quimioterápicos, grande parte dos quimioterápicos, né? Drogas com osmolaridade maior que 500 miliosmóis ou parenteral com mais que 900 miliosmóis. Soluções com pH muito ácido ou muito básico. Pacientes clinicamente estáveis que necessitem de infusões complexas ou com grandes volumes de fluidos, né? Pacientes que precisam de coletas diárias de sangue, ou terapias muito prolongadas, monitoramento hemodinâmico, procedimentos de troca de sangue sanguíneo, transfusão, hemodiálise, e pacientes com rede venosa periférica pobre. Os catéteres de curta, como o próprio nome diz, a permanência deve ser curta. Qual que é o tempo mínimo para ficar um catéter de curta? O mínimo possível. O ideal é que ele não tenha, né? A gente conseguisse manter ele. Um paciente com periférico, né? Ou, assim, tem situação que não dá, realmente, o paciente que está precisando de droga vasoativa, assim, mas assim que ele perder aquela necessidade do catéter, a gente tira esse catéter. A gente tem muita dificuldade com isso em pediatria, porque ele acaba ficando, né? A gente vê bastante, não, mas o paciente já não precisa mais de droga vasoativa, ele já saiu da parenteral, mas as pessoas acabam deixando ele por comodidade. Isso é muito comum, né? Quando a gente lida com crianças pediátricas não oncológicas e, por exemplo, crianças não intestino curto, que são crianças que são aquelas que vão realmente precisar de um catéter a longo prazo. O risco de infecção deles é bem maior, né? A gente vai ver por quê. Assim que possível, você deve substituir ele por um catéter de longa permanência quando for necessário, por exemplo, uma criança oncológica, sempre vai ser necessário, né? Na grande maioria das vezes, uma criança com intestino curto, né? Não deixar por comodidade, não, vou deixar para completar o antibiótico, né? Isso não é uma boa coisa. A gente cansa de ver, às vezes a criança botou um catéter central porque ela foi fazer uma cirurgia de grande porte, precisava de grandes infusões, aí terminou uns 2, 3 dias, ela ainda precisou do catéter, porque ela fez monitorização hemodinâmica, depois acabou que ela ficou com o catéter, na véspera dela ir de alta, ela infecta o catéter. Então, ela acaba ficando mais uma semana, ela acaba tomando antibiótico, quer dizer, se a gente tivesse tirado no dia que era para ter tirado, que era o dia que ela não precisava mais do catéter, a gente teria evitado todo esse transtorno. Isso é muito comum, e isso acontece em todos os lugares. O catéter de longa são aqueles pacientes com necessidade de terapia prolongada, são catéteres cirurgicamente, né, e no caso do Portocat, ele também é retirado cirurgicamente, então esse é um pequeno problema, a gente tem que acabar levando a criança para o centro cirúrgico 1 ou 2 vezes, né, aí já depende de ter sala, depende de ter anestesista. São catéteres que têm menos risco de infecção e de extravasamento do quimioterápico, então para quem trabalha com paciente oncológico isso é bom. Possibilita a coleta de sangue, para quem trabalha com criança isso é excelente, né, imagina você ter que colher sangue todo dia de uma criança, né, e você também oferece mais conforto para ele, você permite que ele realize as atividades diárias, mas pelo amor de Deus não deixa nadar, porque vira e mexe a gente recebe alguém
que nadou com o catéter central não porte, né? Então, atividades diárias até certo ponto, quando não é um porta-CAT. Então, o catéter de longa permanência, ele pode ser parcialmente plantado, né? Também a gente chama de catéter tunelizado. São aqueles catéteres que têm um túnel subcutâneo entre o sítio de entrada e o sítio de saída. E aí tem vários nomes, Hickman, Broviac, tem de vários números de vias, né? Eu queria mostrar para vocês que ele tem um cuffzinho aqui, né? O que é importante? Esse cuffzinho, depois de um tempo, ele vai ajudar a fixar o catéter. E isso é uma coisa importante, né? Que o catéter, depois de um tempo, ele não vai ficar dançando, né? Então, ele tem um sítio de inserção, né? Onde ele entra no vaso, ele vai ficar central, e ele tem um sítio de saída, né? E aqui ele vai ter um túnel subcutâneo, que é o que está ampliado aqui. O que é o importante? Esse túnel subcutâneo, ele vai evitar, junto com o cuff que está aqui no meio, então, toda essa área do subcutâneo, que o catéter, ele entra no vaso aqui e ele sai do subcutâneo aqui. Então, ele tem todo esse trajeto de subcutâneo, mais esse cuff, que ajuda a proteger da migração de micro-organismos da superfície da pele, que é um mecanismo importante de infecção, uma das causas mais importantes de infecção. Então, daqui a gente já vê por que um catéter de curta, que não tem um túnel, infecta muito mais do que um catéter de longa, né? Porque esse túnel, ele ajuda bastante a proteger da infecção. Aqui eu gosto dessa figura, porque aí aqui ela mostra melhor o sítio de inserção, né, que é onde ele entra na veia central, aqui todo o túnel dele e o sítio de saída. Então, aqui nessa região do túnel, ele está protegido. Então, quer dizer, um micro-organismo, ele teria que migrar toda essa região entre o sítio de saída para poder causar uma infecção. Os catéteres totalmente implantáveis, né, ou porta-CATs, eles têm um reservatório subcutâneo, que tem um septo, né, que fica abaixo da pele, e ele é acessado por uma agulha através da pele íntegra. Essa agulha pode ficar até 7 dias, né, e aí você acessa o catéter por essa região, aqui ele fica assim, é um catéter esteticamente melhor, né, esse a criança, se ele não tiver com a agulha, ela pode até nadar, né, então aqui esse é um catéter que todo mundo conhece, a agulha chama agulha de Huber, né, esse é o PIC, né, que ele é um catéter central de inserção periférica, então você consegue inserir ele por uma veia periférica, né, e aqui ele fica central. Ele também acaba tendo um pouco de túnel, né, ele acaba passando aqui numa das veias do antebraço, né, e ele fica do braço ou do antebraço, quer dizer, e aí ele fica central e também é um catéter que tem pouca complicação mecânica e tem um risco razoavelmente menor do que um catéter de curta permanência de infecção, né? Não sei se vocês já conhecem, aqui o pessoal insere, né, um PIC tunelizado. Eles pegam o mesmo PIC, aquele Power PIC, né? Ele pode ser de 2 ou 3 vias, aquele PIC roxo, e eles inserem ele tunelizado como se ele fosse um Hickman, né? A desvantagem é que ele não tem o cuff, então ele não fica fixo. Então, toda vez na troca do curativo, ele dá uma dançadinha, então ele tem um risco um pouquinho maior de infecção. É difícil perder ele, mas eu ando ficando meio tensa com essa, porque aquela dançadinha dele no sítio de inserção é uma coisa que acaba aumentando um pouco o risco de infecção, né? Mas agora, a vantagem é que você não precisa levar para o centro cirúrgico para tirar, porque às vezes o Hickman, se ele está há muito tempo, já aquele cuff fez uma cicatrização, você acaba tendo que voltar para o centro cirúrgico para tirar. Então, ele tem vantagens e desvantagens. Então, um pique de inserção, você faz uma inserção central nesse pique. Bom, fatores de risco tem vários, né? A gente já falou de alguns. Então, o tipo de catéter, né? A gente já falou que um catéter não tunelizado, que é o famoso catéter de curta permanência, tem um risco muito maior do que um catéter tunelizado, que por sua vez tem um risco muito maior do que um porte. O sítio de inserção, né? Por causa da colonização da pele, o femoral tem risco maior que o jugular, que tem risco maior que a subclávia. Um paciente que está internado tem risco maior do que um paciente ambulatorial. Isso é fácil por quê? Porque num paciente que está internado, esse catéter vai ser acessado múltiplas vezes durante o dia. O paciente ambulatorial, ele vai lá, vai acessar o catéter uma vez por dia, vai receber a químio e vai voltar para casa. A inserção por dissecção, porque sempre fica aquela pele meio lesada, babando, acaba virando um meio de cultura. A plaquetopenia no momento de inserção para os catéteres de porte, a gente vê bastante, às vezes, se você passa um porte no paciente que está muito plaquetopênico, ele acaba fazendo um hematoma, esse hematoma acaba se infectando, então não é uma boa para algumas populações passaporte em alguns momentos, né?
infusão de hemoderivados, parenteral e lipídio, porque são meios de cultura, o número de lúmens do catéter, a adesão a boas práticas durante a manipulação do catéter, isso é uma das coisas mais importantes. Se você não higienizar as mãos, não fizer a desinfecção das conexões, o catéter vai infectar. A gravidade da doença de base, porque também se o paciente estiver mais grave, o catéter dele vai ter mais lumen, o catéter dele vai ser mais manipulado, vai ser infundido mais coisas, vai receber mais hemoderivado. Inserção de urgência, porque na inserção de urgência acaba acontecendo mais quebras, né? Os extremos de idade, então os recém-nascidos, principalmente os prematuros, né, tem um risco maior. Nas crianças, quanto menor, na criança não recém-nascida, quanto menor ela, maior o risco também. Experiência e treinamento da pessoa que inseriu o catéter, trombose, porque acaba virando um meio de cultura, material do qual o catéter é feito, perda da integridade da pele ao redor, né? A gente vê bastante quando aquele tem... A gente até tentou uma época criar um protocolo, mas acabou que parou sobre aquelas lesões de pele relacionadas a adesivo. Às vezes tem criança que faz umas lesões de pele que são relacionadas ao curativo transparente e aquilo acaba macerando a pele, fica até parecendo uma pele de um queimado e acaba que coloniza aquela região e aquele catéter infecta mais do que aquela pele que está bem sequinha. O tempo de permanência do catéter, obviamente, e a frequência com que o catéter é acessado, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, a gente vai falar de duas populações distintas, porque eu não vou falar da terceira população, que são os pacientes neonatais, né? Fui absolvida dessa parte, a população que eu gosto, mas a gente não vai falar. Então, a gente vai falar de uma população que é população de UTI pediátrica, com catéter de curta permanência, né? Eventualmente, a gente vê cada vez mais pacientes em enfermaria com catéter de curta permanência, né? Então, são situações que a gente vai discutir mais prevenção. Medidas de prevenção são relacionadas a catéter de curta permanência, onde a coisa mais importante no catéter de curta permanência é tirar o quanto antes, né? Então, as infecções do catéter de curta permanência, elas são mais precoces, elas são mais relacionadas à inserção e ao curativo, né? E muito relacionadas ao tempo de permanência. É um catéter que deve realmente ficar o menor tempo possível. E os pacientes oncológicos, né, com catéteres de longa permanência, eles podem estar internados ou podem estar ambulatoriais, né? Agora anda tendo uma recomendação da gente monitorizar também as taxas de infecção nas salas de quimioterapia, nas salas de infusão, né? Em UTI pediátrica, né, algumas taxas para a gente ter uma ideia. Nos Estados Unidos, já taxas bem antigas, hoje provavelmente deve estar menor que isso, né? Eles relatavam taxas de 3,1 por 1.000 catéteres dia de infecções em UTI pediátrica. Esse INCC é um consórcio de países de nível moderado, então tem bastante país da América Latina, Turquia, Egito, Índia, né, é um consórcio de prevenção de infecção com vários países, né, e eles têm esse aqui é um relato de 41 países que eles dão 5,3 por 1.000 catéteres dia, também em UTI pediátrica, né, já é uma taxa bem maior que a americana. O estado de São Paulo, o CVE dá no percentil 50 do estado de São Paulo, porque o CVE ele dá sempre os percentis, ele dá 3,2 por 1.000 catéteres dia no ano de 2021, né? Eu acabei não pegando o dado da Anvisa, porque foi meio corrido, né? Talvez a Anvisa seja um pouco mais alta, porque acaba pegando o Brasil inteiro. A minha experiência com esse dado do CVE é que tem muita subnotificação, porque eu trabalhei na vigilância e eu vi, assim, vários serviços que eu sabia, que eu acabava recebendo dados dos outros hospitais, e eu via serviços que eu sabia que tinha infecção e que mandavam todo mês, taxa zero, taxa zero, taxa zero. Ninguém tem taxa zero 12 meses no ano, né? Então, eu não sei, assim, acho que aqui no Brasil, eu não sei o quanto eu ainda confio, não sei se eu já confio nesses dados, né, tanto de Anvisa quanto de CVE, assim. Não é possível que tenha serviço que tenha taxa zero 12 meses no ano. Quando a gente vê aqui de pacientes com câncer mesmo, né, então a gente vê sempre que o porte tem um risco de infecção menor do que os catéteres tunelizados e os PICs, né? E quando o paciente está internado, o risco é maior do que o paciente está ambulatorial. Então, por exemplo, num porte internado, o risco é 1,48 por 1.000, num porte ambulatorial 0,16 por 1.000. Num catéter tunelizado, internado 3,5 por 1.000, num tunelizado ambulatorial 1,38 por 1.000, né? Esse é um levantamento relativamente recente. Esse que é mais recente ainda, também em crianças oncológicas, a mesma coisa.
Os pacientes internados, no total de tipo de catéter, bem maior em pacientes internados do que ambulatoriais, e dentre eles também maior no tunelizado, menor no porte, né? Maior no pique, segundo lugar o tunelizado, em terceiro o porte. Quanto aos agentes etiológicos, né? Aí, nesse aqui pode mudar de serviço para serviço. Quando você faz uma boa diferenciação e você tira aqueles danos da barreira da mucosa, a tendência nos artigos é de dar quase meio a meio, né? Quando você não... Então, a gente vê muita literatura, quando mistura tudo, fala bastante de predomínio de gram negativo. Mas quando você separa os danos de barreira mucosa, é mais ou menos meio a meio. Então, esse artigo aqui é bem interessante. Ele bota todos os tipos de infecção e ele separa os danos de barreira e não dano de barreira. Quando ele pega só os danos de barreira, ele tem 2/3 de gram negativo para 1/3 de gram positivo. Mas quando ele tira os danos de barreira, quando ele pega os que não são relacionados ao dano da barreira, são aqueles que não têm neutropenia, é mais ou menos meio a meio, né? Gram positivos e gram negativos. Os nossos dados aqui, quando eu pego as infecções de corrente sanguínea que não são associadas ao dano da barreira da mucosa, a gente tem quase meio a meio entre gram negativo e gram positivo. Entre 48% de gram negativo e quase isso de gram positivo teve 5% de leveduras, né? Então, às vezes, quando a gente vê a literatura e fala muito predomínio de gram negativo, a gente tem que ver se eles estão contabilizando os danos da barreira juntos ou não. A tendência, na maioria dos lugares, se você tira o dano da barreira, é ficar mais ou menos meio a meio. E a tendência, na verdade, é que predomine gram positivo, né? Mas a maioria ainda não predomina. Bom, como é que acontece uma infecção? Agora, para mim, é a parte mais importante, porque assim, se a gente entender como que uma infecção acontece, a gente consegue prevenir a infecção, tá? Então, primeira coisa, a gente tem 4 vias de infecção, 2 delas são as mais comuns. A primeira delas a gente chama de via extraluminal. Essa via é aqueles micro-organismos que estão lá no sítio de inserção do catéter, lá naquela saída do catéter, e eles vão acabar se aderindo na superfície externa do catéter e migrando pela superfície externa do catéter. Isso pode acontecer de 2 jeitos. Ou você faz uma antisepsia inadequada da pele no momento da inserção, ou pior ainda, pode acontecer uma contaminação da superfície do catéter já no momento da inserção, né? São coisas que a gente espera que não aconteça, que são coisas mais grosseiras, né? Ainda pode acontecer, mas a gente tem coisa para fazer para evitar, né? Ou a situação mais comum, né, é que vai acontecer migração dos micro-organismos da pele pelo sítio de inserção do catéter. Porque quando a gente faz um preparo da pele, a gente consegue fazer uma inativação temporária daquela microbiota. Porque a microbiota da pele, a gente consegue inativar temporariamente a microbiota residente, mas depois de um tempo ela volta. Então, aqueles micro-organismos do sítio de inserção, eles acabam migrando pela superfície do catéter lentamente. Então, por isso que o catéter de curta permanência, que não tem um túnel que proteja, né, ele vai acabar infectando mais do que um catéter que seja tonelizado, né? Essa contaminação extraluminal, ela geralmente é mais precoce, né? Ela costuma se manifestar geralmente nos primeiros 10 a 14 dias, e ela tende a ter sinal flogístico no sítio de inserção. Então, aquele catéter que às vezes vai ter pus, vai ter um pouco de peremia, né? Então, aqui é esse pedaço aqui. Então, aqui está a veia, o catéter foi inserido, né? Então, é a contaminação extraluminal, que são essas setas amarelas, né? E os micro-organismos estão migrando, estão crescendo na superfície externa do catéter, né? Se a gente ampliasse aqui, seria isso aqui. Esses micro-organismos que estão bem onde o catéter entra na pele, eles vão acabar migrando pela superfície externa do catéter. Então, essa é uma via bem comum, principalmente quando o catéter é de curta permanência, né? A contaminação intraluminal, ela é a via que é mais comum nos catéteres de longa permanência, né? É a introdução de micro-organismos na superfície interna do catéter, quando a gente não faz uma boa desinfecção nas conexões, nos hubs, antes de infundir alguma medicação. A gente tem que pensar que na ponta daquela conexão daquele catéter sempre tem uma bactéria. Se a gente não limpar, a gente vai jogar uma bactéria lá dentro, que ela vai grudar na superfície interna do catéter, e daqui a pouco ela vai virar 2, 4, 8, 16, né? E rapidamente ela vai virar uma colônia, né? São contaminações que acontecem mais tardiamente, e elas não vão ter sinal flogístico no sítio de inserção. Então, assim, quem não tem esse conceito da intraluminal,
vai falar assim, você vai discutir o caso, você fala, mas esse paciente está com febre, pode ser o catéter. Aí a pessoa vai falar para você, não, mas não está vermelho, não tem pus, não tem secreção, mas essa contaminação, essa colônia de bactéria está dentro da luz do catéter, né? Então, isso não vai, costuma não ter sinal de utilização, porque a colonização está intraluminal. Então, isso, e é bem mais do catéter que está há mais tempo mesmo, né? Então, aquele mesmo catéter, né, geralmente aqui nessa conexão, se você não faz uma boa desconexão, uma boa desinfecção aqui, né, a bactéria está aqui dentro, se você não limpa, ela vai entrar e vai ficar sempre aqui por dentro da luz do catéter, até causar uma infecção de corrente sanguínea. As outras duas já são menos comuns, mas não são impossíveis, né? Infusão de solução contaminada. Pode ser na fabricação, geralmente são aqueles casos que causam surtos, né? Surtos relacionados à nutrição parenteral, surtos relacionados a lote de soro, né? Ou no preparo para administração da medicação. Às vezes a gente vê, né? Então, assim, preparar uma medicação que vai ser administrada na veia é uma coisa séria, né? É um procedimento limpo. Então, a pessoa tem que higienizar as mãos, higienizar a bandeja, ou ela deve botar uma máscara, ou ela não deve conversar, né? E a gente sabe que isso é uma das coisas mais negligenciadas da saúde. Preparar uma medicação que vai ser infundida de Infelizmente, na enorme maioria dos serviços no Brasil, as medicações que vão ser infundidas não são preparadas na farmácia em capela, são preparadas no postinho de enfermagem ou são preparadas na beira-leito. Então, isso acaba podendo ser contaminado, né? Tanto por falha de desinfecção das mãos, de higienização das mãos, desinfecção das ampolas, ou a pessoa acaba falando, acaba tendo algum respingo caindo daquilo lá, né? Ou isso fica preparado muito tempo antes de ser infundido. E a última, que é mais rara ainda, é uma disseminação hematogênica. Se o paciente tem uma infecção em outro sítio, a bactéria circula e ela vai grudar no catéter e o catéter vai se infectar num segundo momento, né? O que é o problema do catéter? O catéter é um corpo estranho, então qualquer micro-organismo vai se fixar, né, na superfície dele, vai formar uma colônia e vai secretar uma matriz, que vai ser o famoso biofilme, né? Dentro do biofilme, a bactéria ela vai estar protegida tanto das células de defesa do hospedeiro, quanto da ação dos antibióticos, né? E quando as bactérias que estão lá no biofilme, protegidinhas lá, são liberadas na corrente sanguínea, elas podem causar vão produzir uma bacteremia, que pode ou não levar a uma infecção de corrente sanguínea. A progressão de uma colonização de um biofilme para infecção de corrente sanguínea vai depender da virulência da bactéria. Praticamente todo catéter vai ter um biofilme em algum momento. Mas progredir para uma infecção de corrente sanguínea vai depender do quão virulenta é aquela bactéria e da quantidade de bactéria que tem naquele biofilme. Né? E eu acabei de falar que o próprio biofilme acaba aumentando a patogenicidade por proteger tanto da ação do antibiótico quanto dos mecanismos de defesa. Então, aqui eu falo que sempre parece um coral, né? Um recife de coral. Então, rapidamente, elas vão grudando, elas vão se reproduzindo, né? E elas vão ficando bem aderidas e de vez em quando soltam um pouquinho. Então, é muito comum, né? O paciente está lá, internar, ele vai, isso a gente vê bastante na QT, né? Ele não tá neutropênico, ele vai tomar QT e ele treme, dá uma tremida na hora que vai infundir, porque provavelmente turbilhonou e mexeu naquele biofilme. E às vezes, depois ele acaba fazendo uma infecção de corrente sanguínea. Às vezes até não cresce na hemocultura, mas ele deu uma tremida naquela hora. Bom, agora a gente vai falar de prevenção mesmo, né? Então, a gente falou bastante aqui como é que acontece, por que é importante, quais são os micro-organismos, né? Se a gente não souber que é importante, não souber como é que acontece, não souber quais são os micro-organismos, quais são as consequências, não adianta para a gente trabalhar com prevenção. Então, eu vou falar, primeiro eu vou falar de um guideline que é bem interessante, se vocês quiserem depois eu mando a referência. É um guideline de uma associação italiana de pediatria e oncologia, né? Ele fala de catéter, principalmente de catéter de longa permanência para crianças hematológicas, né? Então, ele fala várias coisas, mas eu vou citar poucas coisas. Então, uma das coisas que ele fala, para inserção clorexidina em formulação alcoólica, numa concentração de 2%. Então, até um tempo atrás, a gente não tinha clorexidina em formulação de 2% no Brasil, né? Em alcoólica, a gente tinha só concentrações menores, tá? Então, isso é uma coisa que no exterior já existe há bastante tempo, não se usar a clorexidina numa formulação menor que 2% alcoólica, né? Outra coisa que ele fala, usar guiado por ultrassom, né? Também como forte evidência, porque você faz menos punções, você acaba fazendo menos hematoma, menos meio de cultura. Mecanismos de estabilização do catéter
de preferência sem sutura, né? Porque os mecanismos de sutura, a gente sabe que eles não fixam bem. Lembra quando a gente volta lá a pensar naquele catéter que está lá, no mecanismo da infecção do catéter extraluminal, que se ele ficar dançando no sítio de inserção, então ele está lá bonitinho no sítio de inserção, mas se ele ficar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, cada vez que ele entrar e sair, ele pode entrar com um pouquinho de bactéria naquele sítio de inserção. Então, o ideal é que ele esteja muito bem fixado. Vale a pena investir numa boa fixação. E a gente sabe que aquelas bailarinas, aquelas fixações não são ideais. Então, um bom mecanismo de fixação e de estabilização do catéter é muito importante para evitar essa via de contaminação extraluminal, né? E um curativo sempre transparente, semipermeável, para que você possa ver diariamente o sítio de inserção. Então, dentre as medidas que ele recomenda para inserção, eu destaquei essas 4. Dentre as medidas que ele recomenda para manutenção, né? Ele fala sempre avaliar diariamente o sítio de inserção do catéter, palpando e olhando, por isso que é importante o curativo ser transparente. Toda vez que você for trocar um curativo, você também fazer uma antisepsia da pele com clorex alcoólica, você fechar com conectores sem agulha, né? Isso é uma coisa um pouco polêmica, né? Porque, assim, eu já vi vários relatos, vários artigos, você implantar um conector sem agulha, sem treinar muito bem, você aumenta a taxa de inserção, porque se ficar coisa grudada aqui, você aumenta mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem para fazer, né? Para você fazer, tem que sentar muito bem, tem que treinar muito bem, tem que fiscalizar muito bem, monitorar muito bem, mas é importante, ajuda, né? Mas não pode implantar sem treinar e sem explicar como é que faz, e rever, e calcular a taxa, ver se aumentou, rever o treinamento, tudo isso, né? Sempre fazer a desinfecção das conexões com álcool 70. Aqui ele fala com a clorex alcoólica, mas depois nos outros artigos, tem até um artigo que fala que eles fizeram uma intervenção comparando o álcool 70 com clorex alcoólico, que não diminuiu, não fez diferença, né? Então, eu acho que se a gente tiver bom resultado com o álcool 70, não precisa, isso seria uma medida adicional, né? E sempre fazer um flush e fechar os lumes que não estiverem sendo usados com solução salina, também é importante. Daqui, eu sempre destaco, para mim, o mais importante é a desinfecção das conexões, todas as vezes que for usar. Isso é uma das coisas mais difíceis de botar na cabeça das pessoas, assim. Às vezes a gente vai conversar com pessoas que nunca souberam que tem que fazer a desinfecção da conexão. Hoje em dia, no ano de 2023, a gente vê gente que não sabe que tem que fazer a desinfecção das conexões. Esse também é bem recente, né? Saiu no final do ano passado, que é o guideline do SHEA, de prevenção de catéter, prevenção de infecção de catéter. Ele divide em práticas essenciais, que é o que todo mundo deve fazer, práticas adicionais, que é o que você deve fazer se você fez todas as práticas essenciais e não conseguiu abaixar suas taxas, e as coisas que continuam não resolvidas, né? Então, o que ele bota como práticas essenciais? As listas das indicações para uso de catéter, para realmente reduzir o uso desnecessário, exigir educação e avaliação da competência de todas as pessoas envolvidas com o cuidado de catéter, tanto de quem for inserir, quanto de quem for manipular. E ele pede certificação mesmo. Eu achei super interessante isso, né? Então, assim, a gente vê às vezes assim, não sei como é com você, assim, às vezes troca residente, né? Tipo, aí chega o residente novo, a gente nunca certificou esse residente. Como é que a gente sabe que ele vai chegar lá e vai passar um catéter? Então, a gente tem a gente precisava tomar um pouco mais de cuidado com isso. Então, ele pede avaliação, educação e avaliação da competência de todo mundo que estiver envolvido, tanto em inserção quanto em manipulação. Isso médico, enfermeiro, técnico, todo mundo que for, qualquer passo do catéter. Em ambientes tanto em UTI quanto fora de UTI, um checklist de inserção, isso é uma das coisas mais difíceis que eu nunca consegui implantar. Eu já cheguei numa UTI neonatal que todo dia eu chegava lá, eles estavam passando um catéter, aí eu falava, mas vocês estão, cadê o checklist? A gente vai preencher no final. Falei, gente, mas preencher qual que é o sentido do checklist? Uma pessoa observar, se houve uma quebra da técnica, você interrompe na hora. Durante 2 anos, todo dia eu chegava lá, eles preenchiam o checklist no final, eu desisti. Então, assim, checklist de inserção é super importante, se alguém descobrir como é que implanta, me ensina, porque eu não consegui. Higiene das mãos antes da inserção ou da manipulação do catéter, é uma coisa muito óbvia. Preferir subclávia, né, no sentido de prevenir infecção, né,
sempre ter um carrinho ou ter caixas com kit completo, né? Qual que é a ideia disso? Porque assim, muitas vezes você começa a inserir um catéter, tá faltando uma coisa, você vai parar aquela inserção, vai quebrar a técnica, vai sair uma pessoa, né? Guiar com ultrassom também tem uma boa recomendação. Precaução de barreira máxima, então quem for inserir tem que ter máscara, cobrindo a boca e o nariz, gorro, avental cirúrgico de manga longa, luva estéreo, óculos de proteção e um campo que cubra a maior parte possível do paciente. Preparação da pele com clorexidina alcoólica. Então, isso que eu falei até agora foi antes da inserção. Após a inserção, assegurar uma relação enfermagem-paciente apropriada e limitar os enfermeiros flutuantes na UTI. O que eles falam disso, assim? Que a equipe de UTI deve ser fixa. Porque sempre, não, tá faltando um vai cobrir, então pega um do pronto-socorro, pega um do ambulatório. Essas pessoas não devem cobrir. Eu sei que no Brasil é muito difícil, gente. Provavelmente aí aqui é também. Assim, cobrir escala de UTI não é um lugar para você ter pessoas flutuantes, mas isso não sei como é que a gente consegue isso na vida real. Ele fala, e ele dá uma boa evidência disso aqui, curativos impregnados em pacientes com mais de 2 meses, aqueles curativos impregnados com clorexidina, né? Isso é uma coisa nova, porque até no último guideline antes desse, ele deixava isso aqui como prática adicional, né? Se você não estivesse diminuindo as taxas. E após a inserção, né, para os catéteres não tunelizados, trocar o curativo e realizar cuidados no sítio de inserção com antisséptico de clorexidina a cada 7 dias, ou antes se estiver sujo, úmido ou solto, e no curativo com gaze a cada 2 dias, ou antes estiver sujo, úmido ou solto. Por que a gente sempre prefere o curativo transparente? Porque no curativo transparente, a gente consegue ver o sítio de inserção todo dia, sem precisar levantar. Porque a partir do momento que você levanta um curativo de gás, já que você tem que ver o sítio de inserção todo dia, se você levanta um curativo de gás, você tem o risco de perder o catéter ou até de contaminar aquele sítio. Mas se estiver ao mesmo tempo vazando, sangrando muito, é uma coisa difícil de você manter. Sempre desinfectar todas as conexões do catéter com álcool 70% antes de acessar. Esse aqui ele fala do álcool mesmo, ele não fala da Clorex com álcool, né? Remover os catéteres desnecessários. E ele fala também isso aqui, isso também já tem vários artigos falando, né? Banho diário com clorexidina em todos os pacientes de UTI com idade acima de 2 meses, né? Então, todo paciente... Isso aqui a gente faz, todo paciente de UTI com catéter de curta permanência, a gente dá banho com clorexidina. A paciente com catéter de longa permanência não tem evidência, e paciente fora de UTI não tem evidência, mas pacientes de UTI já tem vários artigos dizendo que tem uma boa evidência de você fazer um banho diário com clorexidina do pescoço para baixo na redução de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. A troca dos conjuntos de infusão que não são usados para sangue, hemoderivados e lipídios intervalos, pode ser realizado em intervalos de até 7 dias, eu achei meio ousado, né? Que a gente faz 96 horas, mas ele falou 7 dias, né? Você tem que fazer vigilância das infecções, né? Tanto na UTI quanto fora da UTI, a maioria dos serviços acaba fazendo só na UTI. E o que você não deve fazer? Profilaxia de antibiótico para inserir catéter e nem profilaxia de antibiótico enquanto o paciente tiver catéter. É uma coisa que eu usava muito antigamente, eu sou dessa época. Não substituir rotineiramente catéter. Falar, não, vou trocar esse catéter a cada X dias, porque isso vai diminuir o risco de infecção. Então, se o catéter infecta, qual é o tempo mínimo de um catéter de curta? O tempo mínimo é o que não deve ter. Então, não, vamos trocar o catéter a cada 14 dias, vamos trocar o catéter a cada 21 dias. Não existe sentido trocar um catéter para prevenir infecção. Aí, como práticas adicionais, né? Se você não conseguiu reduzir como que a gente falou até agora, catéteres impregnados, bloqueio antimicrobiano profilático, times de infusão com o sentido de diminuir as taxas de infecção, as tampinhas dos conectores com antisséptico, porque assim, se você já fizer a desinfecção do hub, eles alegam que não aumenta, se você já faz uma boa desinfecção do hub, não aumente o benefício de você fazer as duas coisas, né? E o que ele bota como questões não resolvidas? Usar o conector sem agulha, sem fazer uma boa avaliação de risco-benefício, né? Sabendo que se você não usar ele direitinho, se não fazer
os pushes lá para limpar, não avaliar, trocar frequente, se ele ensujar, fazer um bom treinamento, ele pode ser um tiro no pé, né? Fazer vigilância de outros tipos de catéter, ficar vigiando infecção de catéter periférico, vigiar a infecção de catéter arterial, o curativo transparente como prevenção de infecção, ele não é uma coisa que ele não está na finalidade de prevenção de infecção, ele está na finalidade de facilitar a vida para você poder avaliar o sítio. O impacto dos produtos à base de clorexidina na resistência bacteriana, isso sempre se discute até agora, nada. Ele fala que não é uma questão não resolvida dos dispositivos de fixação sem sutura. E aí ele fala aqui a necessidade de desinfecção do hub se você já está usando uma tampinha, né? Então, é tudo questão não resolvida. Então, esse é bem recente, esse aqui é geral para catéteres de curta e catéteres de longa, né? Adultos e crianças, né? Aí agora tem mais uns artigos que são de bundles, mas tudo muito parecido, né? Aí eu fiz uma mistura, fiz de UTIs, fiz de pacientes oncológicos internados e pacientes oncológicos ambulatoriais. Esse aqui é um grupo que eles trabalham há muito tempo, né? Com bundle de prevenção, e eles trabalham com 29 UTIs pediátricas dos Estados Unidos. Eles já, nessa época desse artigo, já faz um tempo, eles tinham 3 anos de segmento, né? Para avaliar o impacto a longo prazo de um bundle de prevenção, tanto avaliava inserção quanto manutenção. E eles conseguiram reduzir em 56% a taxa de infecção em catéteres de curta permanência em UTIs pediátricas, né? E é isso que a gente já cansou de falar, né? Higiene de mãos, né? Isso aqui que a gente não falou em nenhum lugar, mas eu achei importante, né? Preparo sempre com clorexidina alcoólica. E uma das coisas que ele sempre fala você faz por 30 segundos, e se for na virilha, 2 minutos, e sempre aguardar secar. A gente cansa de ver as pessoas fazem desinfecção até em centro cirúrgico para fazer cirurgia mesmo, e não esperam a clorexidina secar. Se a clorexidina não secou, ela não faz seu efeito. Então, antisepsia no sítio de inserção, sempre esperando a clorex secar, aquilo que a gente já falou dos carrinhos prontos, o checklist com capacitação e empoderamento da pessoa que vai interromper o procedimento, né? Se a técnica não for seguida, tudo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Os treinamentos para todo mundo, e aí na manutenção avaliar diariamente a necessidade, antisepsia no sítio de inserção, nas trocas de curativo, as trocas de curativo daquele jeito que a gente sempre fala, 2 dias para o gase, 7 dias para o transparente, aí substituir as coisas a cada 72 horas, não mais frequente do que 72, aí isso aqui que eu achei super estranho, mas eles falaram que hemoderivados, lipídios a cada 24, né, o que a gente vê em todas as recomendações aqui, hemoderivados a cada bolsa, achei super estranho, por isso que eu pus esse asterisco, né, e aí eles começaram com essa taxa, né, primeiro eles tiveram uma adesão ao bundle de inserção, aumentou antes, depois começou a adesão ao bundle de manutenção, e eles conseguiram cair a taxa e foram sustentando. Eu não tive tempo de procurar um mais recente, mas esse grupo, ele vai mantendo as publicações, então provavelmente ele deve ter uma continuação, que são aqueles grupos de melhoria de qualidade. Aqui, de um outro grupo, mas também com o mesmo processo, aqui pacientes oncológicos hospitalizados, né? Eles conseguiram diminuir de 2,25 por 1.000 catéteres para 0,81 por 1.000 catéteres. E aí também é mais ou menos a mesma coisa, avaliação da necessidade, avaliação do sítio, higienização das mãos antes de cada acesso, luva em todos os acessos ao catéter, desinfecção das conexões do mesmo jeito, sempre lembrar de esperar secar. Aí aqui ele dá a opção do álcool ou da clorex, as trocas também, as trocas das conexões. Aí achei interessante isso aqui. Eu até vou apresentar esse artigo lá na nossa reunião científica, porque aqui a gente não faz isso de usar luva estéreo e máscara para quem for trocar a agulha do porte e nem quando for trocar as conexões, né? Fazer a desinfecção da conexão antes da conexão velha, antes de trocar a antiga, limpar o sítio de inserção, essas coisas. Isso aqui eu achei super interessante, mas não vejo como fazer isso com criança. Te juro que eu não sei como é que alguém faz, que eles falam... no artigo ele fala para você proteger o rosto do paciente, proteger, na verdade, o ponto onde você está funcionando,
do rosto do paciente para ele não respirar e tossir, etc., onde você está funcionando. Imagina você fazer isso com a criança, eu não consegui imaginar isso. Porque eles falam para você pôr no tipo um face child, para que você proteja onde você está funcionando ou onde você está fazendo o curativo da respiração do paciente. Eu achei interessante, eu acho que faz sentido, mas eu não consegui imaginar como. Aí todas aquelas coisas, não usar pomada de iodo, agulha do porte a cada 7 dias ou antes se ela estiver solta, desalojada, os kits de curativo pré-embalados, aqueles cuidados com os conectores, aí ele vê a mesma coisa que eu também não gostei, tipo, o sangue a cada 24 horas, né? A gente sabe que os lipídios e parenterais tudo bem, né? Os outros cônjuges de administração, ele já fala em 96, né? Que a literatura recente também já está falando realmente em 96. E aí ele conseguiu cair de 2,25, no primeiro ano ele caiu para 1,96, e no segundo ano ele sustentou em 0,81. Isso, pacientes hospitalizados. Esse aqui, também pacientes hospitalizados, só que aquele lá foi em um hospital só, esse aqui foi em 32 centros, aquele mesmo bundle, né? E aí ele conseguiu cair de 2,85 para 2,04 e sustentou. E esse outro foi de pacientes ambulatoriais, daquele mesmo do hospital do penúltimo artigo, né? E esse é interessante porque ele fez um bundle de manutenção e ele treinou os enfermeiros assistenciais, os enfermeiros de home care e os familiares. E aí ele treinava sobre o bundle, explicava todas as medidas, explicava a importância das medidas, e depois ele fazia auditoria. Ele treinava e depois testava para ver se todo mundo tinha aprendido, e ele devolvia as taxas para todo mundo, inclusive para as famílias, né? E eu achei interessante, porque a gente teve muita dificuldade com as famílias, assim, a gente recebe criança com curativo solto, a gente recebe criança que tem catéter tunelizado que entrou na piscina, tudo molhado. Então, a gente está até bolando, nós não tivemos tempo ainda, mas a gente quer tá fazendo um panfleto de treinar as famílias como é que elas vão cuidar desse catéter em casa, né? Que uma das coisas mais difíceis é cuidar do catéter em casa. A gente aqui não tem sistema de home care, de administração de medicação em casa, isso é uma coisa que está muito além da nossa realidade. Mas a gente acha que se elas pelo menos cuidassem do curativo em casa, não deixassem molhar, não mergulhassem a criança na banheira durante o banho, já dava uma boa ajudada, né? E esse também ele conseguiu reduzir para menos da metade, né? E conseguiu sustentar essa diminuição. Bom, gente, prevenção de catéter, assim, tem muita coisa para fazer, todo mundo sabe o que fazer, mas é difícil fazer. Eu acho que as coisas mais importantes é um catéter bem indicado, tanto o tipo de catéter quanto o sítio de catéter, né? Uma das coisas que não dá é deixar um catéter de curta num paciente que vai precisar de um catéter por muito tempo, vamos supor, um catéter para paciente que tem um intestino curto. Eu já vi serviço que deixam um catéter de curta no paciente com intestino curto. Obviamente, vai deixar o catéter com mais risco de infecção no paciente com mais risco de infecção, né? Então, coisas assim que não dá. Então, acho que tem que escolher sempre o melhor catéter para a situação do paciente, para o tempo que vai ficar. Sempre que possível, não deixar catéter de curta, né? Uma das coisas que é um conceito muito difícil, então, assim, muita gente fala, mas fulano de tal paciente com isso infecta muito. Mas a partir do momento que você começar a entender o que é a infecção por translocação bacteriana, qual que é a infecção normal do paciente, que é a infecção do catéter mesmo, você vai entender, por exemplo, que a maioria das crianças oncológicas, muitas das infecções das crianças oncológicas não estão relacionadas ao catéter. Então, por que eu não vou botar um catéter? Porque tem gente que fala, não, eu vou botar um catéter de longa numa criança com leucemia, porque daqui a um pouco ela está com infecção. Mas e se aquela infecção não for relacionada a catéter? For um dano da barreira da mucosa? Então, às vezes a gente tem que pensar, tentar conversar, discutir com o cirurgião isso, porque assim, se você souber classificar certinho a infecção, você muitas vezes também, não, é um dano da barreira da mucosa, então eu não vou precisar tirar esse catéter, a gente trata sem tirar o catéter. Então, por isso que é importante também fazer o diagnóstico certinho, classificar o certinho, e aí você consegue, aos poucos, ir amadurecendo e consegue ver que você consegue deixar sempre o catéter com o menor risco de infecção, porque não vai deixar todo mundo ficar com... Não, vamos deixar um catéter que vai tirar, fácil de pôr e tirar, porque o paciente daqui a pouco está infectado. Só que aí você vai deixar o catéter com mais risco de infecção, e aí você piora a situação. Então, eu acho que catéter de curta
para paciente para UTI mesmo, paciente que vai para UTI, vai fazer uma cirurgia, né, resolveu o problema dele e vai embora sem catéter. Virou um paciente oncológico, vai precisar de químio, ou é um paciente que vai precisar por alguma outra coisa, eu acho que você já tem que pensar num segundo plano, né, ou bota um PIC, ou bota um parcialmente implantável, alguma coisa, para um segundo plano, né, acho que qualquer paciente que vai precisar de mais que alguns dias, acho que para mim mais que 15 dias, depois você já tem que pensar no segundo plano, porque o risco de infectar um catéter de curta é muito alto numa criança. Não sei como é que vocês. Eu vim de um lugar onde o pessoal passava muito catéter de curta infemoral, que é 200% de risco de infecção também. Aqui, graças a Deus, a gente passa femoral só em paciente que tem trombose de cava, e mesmo assim a gente tem fixado eles em outro lugar, né? Mas acho que assim, para paciente de UTI é isso. Ficar o menor tempo possível, muito cuidado na inserção, e para esse mais que todo mundo vale o checklist de inserção, os cuidados com o curativo e a desinfecção das conexões, e avaliar na visita diariamente se ele ainda precisa desse catéter. Aí, olhou lá, ele não está mais com parenteral, ele não está mais com droga com alta osmolaridade, ele não está mais com nada que precise, tem que brigar para tirar. Porque se deixar por comodidade, é muito comum que vai infectar. Você vai acabar que um paciente que você poderia mandar de alta, ele acaba ficando, às vezes, uma semana, 10 dias. Isso quando não pega uma infecção que faz uma endocardite, que acaba complicando. Para o paciente oncológico, é aquele paciente, não adianta você falar, vamos tirar o catéter dele, porque vai tratar durante 3 anos, ele tem que ficar com o catéter, né? Para esse, eu acho que o que a gente tem para fazer é mais os cuidados de manutenção, né? Esse, mais do que todos, é desinfecção da conexão, muita desinfecção da conexão, em todas as infusões, fazer os flushes. A gente sabe que se for ficar fazendo microtrombo, ficar fazendo cristalização de medicação, isso porta para adesão de bactéria, então isso aumenta a infecção. E, assim, se ele tiver com tunelizado, né? Aqui, por exemplo, o protocolo é assim: tumor sólido, o pessoal já bota Portocat desde o início. Leucemia, na indução, eles colocam um tunelizado, e depois, na manutenção, eles botam o Portocat. Aí, de vez em quando, eu estou tentando. Aí o argumento, né? Mas o argumento é a infecção, o argumento é a plaqueta. Quando o argumento é a plaqueta, eles me convencem, assim, porque realmente paciente com plaquetopenia e Portocat são coisas que não combinam. Mas quando é infecção, eu tenho tentado antecipar um pouco esses Portocat, assim. Às vezes passou aquela indução mais pesada, porque realmente o risco de infecção é muito menor, né? Do Portocat do que no tunelizado. Então, assim, mas para isso a gente tem que saber, tem que ter taxa, a gente tem que monitorar nossas infecções, tem que saber qual que é mais comum, se a gente tem muita infecção por dano da barreira, se a gente tem muita infecção que é realmente relacionada a catéter, se a gente consegue salvar catéter, se a gente tem que tirar todos, e aí vai. Mas é uma luta diária, assim, né? Não é fácil, mas... Bom, gente, agora perguntas. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a doutora Sheila, agradecer a todos que participaram aqui. É muito importante, a gente percebeu mais uma vez com o PROAD o quanto é importante a equipe entender o processo do controle de infecção e por que a gente está fazendo aquilo. A gente teve resultados muito bons no último ano e meio aí com o controle de infecção, principalmente na UTI, mas nas outras unidades também, com melhora dos indicadores de infecção, e a gente persegue uma melhora ainda maior, persegue objetivos ainda melhores. E é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.